Eterno Deus e Pai, graças te dou nesta manhã. Te dou graças, Senhor, Deus dos céus, Senhor da terra e de todas as obras, ao qual até aqui tem ensinado, tem ajudado, tem apontado o homem, para que o homem possa, de maneira alguma, errar o caminho que levará até a salvação eterna. Assim eu busco, meu Senhor, nesta manhã, fazer, não que seja a vontade da minha carne, mas a vontade do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Redentor, do Deus eterno, Jesus Cristo, Filho de Deus. Obrigado, meu Deus, por até aqui ter me ajudado, ter me consolado e ter me dado graças para que eu possa discernir todas as coisas ao qual me são apresentadas na vida. E eu posso dizer, em alto bom som, até aqui me ajudou o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre, eu sigo mais uma vez, nesta manhã, com os meus pensamentos dados em força por Deus, em direção aos altos céus. E busco, não que seja apenas a minha vontade, mas busco também para os meus irmãos, minhas irmãs e os companheiros em Jesus Cristo, para que tudo se dê não segundo somente ao interesse do homem, mas principalmente aquilo que interessa à pessoa sagrada, divina e eterna de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem me colocado não apenas a fome da comida terrena, temporal, mas tem me dado forças para que eu possa compreender a fome espiritual. Obrigado, Deus, porque na multidão, mais uma vez, das palavras e dos pensamentos, eu sigo a navegação da oração. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E eu, como homem, como servo de Deus, misericordiosamente justificado pelo meu Salvador, eu sigo nesta hora diante do Senhor, que peço e rogo que dê forças para a construção de mais um dia na presença de Deus. A vida de oração, ela denota uma diferença entre a vida física biológica. É uma vida em que o homem se lança a confiar, a crer e tem profunda convicção de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Salvador, porque nesta hora, segundo a tua piedade e misericórdia, eu desejo encontrar, permanecer e ali ficar em oração junto ao grande Deus de Abraão, ao grande Deus de Isaac, ao grande Deus de Jacó. E eu desejo que não apenas minhas palavras, mas meus pensamentos sejam sondados por Deus. Me auxilia, meu Senhor, na minha pequena força, na minha pequena fé. Olhai, pois, ó Deus eterno, para a minha estrutura, para a minha fragilidade, para a minha incapacidade, para a minha impotência e insuficiência humana, e dar-me ajuda e graças, pois a tua palavra diz que bem-aventurados são os que temem ao Senhor. Eu desejo que misericordiosamente seja encontrado na multidão de muitos homens, mulheres que oram, se lançam em direção à oração.
Há muitos homens que estão perfilados, um atrás do outro, e cada homem se lança verdadeiramente, como os antigos assim o faziam. É um trabalho verdadeiro, santo e justo, inspirado pelo onipotente poder do Espírito Santo de Deus. Ó meu Senhor, ó meu Salvador, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ó querido, amado e companheiro, onipotente Espírito Santo de Deus, dá-me ajuda para que meus olhos espirituais se abram diante de toda a realidade de Deus. Me dá graças a Deus para que eu possa trabalhar não somente pelo pão que perece, mas também que haja forças e inspiração divina para a realização desta oração diante do meu Senhor. Auxilia-me, ó Deus, na minha já falada, ó Deus, fragilidade humana, e dá-me ajuda para que eu olhe não apenas, ó Deus, em retidão para aquilo que esteja à minha frente, mas principalmente que eu possa olhar para os altos céus. É dos altos céus, Senhor, que me vem o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e todas as obras que estão espalhadas segundo a graça infinita, misericórdia e piedade de Deus. Senhor, obrigado, porque nesta manhã, ou melhor, nesta ainda madrugada, muitos santos e outros homens, ó Deus eterno, ainda se encontram no descanso do seu sono, mas Tu me deste ocupação e graça para que eu interceda, não apenas para trazer a defesa dos interesses da minha vida pessoal, mas também assim alcançar, interceder por aqueles que ao qual chamam irmãos em Cristo Jesus e companheiros da obra eterna, soberana da Igreja de Deus. Eu Te louvo, Senhor, porque eu sei que muitos homens ganharão força, ganharão entendimento, ganharão saúde e saúde espiritual através da oração. E esse é um momento ao qual tenho grande alegria, pois que sei que muitos jovens e muitas jovens alcançarão a ouvir a oração, para que debaixo das mãos do Senhor possam prosseguir não apenas uma vida de sobrevivência física, biológica, com os compromissos, ó Deus, focados sobre aquilo que seja a vida secular. Uma vida de oração, ela denota uma vida de entendimento, de sabedoria, de inteligência, de temor, de tremor e convicção e fé no reino de Deus. Jesus Cristo disse: é chegado a vós o reino de Deus. Um reino, ele é infalível. Um reino, ele é realmente o soberano poder de uma obra construída por um Deus, e o Deus eterno que tem sido ensinado entre nós para que haja a devida obediência, para que haja a digestão da devida ciência, da devida magnitude, é o reino do Deus eterno e a fé. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por todo momento que tem me auxiliado, eterno Deus e Pai, a compreender que a oração, ela é uma ferramenta infalível. Ela representa a vida, a confiança, a convicção e a fé que o homem tem em Deus, pois que assim como era no mundo antigo, os homens dobravam os seus joelhos. Eles entendiam claramente que precisavam reverenciar, glorificar, engrandecer, ter a devida gratidão ao grande Deus. E é notório
que isto faz-se compreensível quando o homem realmente teme a Deus. E temer a Deus é o princípio da sabedoria ensinada pelo Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E assim eu busco e desejo que nesse dia de hoje, segundo a compaixão e misericórdia de Deus, assim esteja os olhos, o coração, os ouvidos de Deus, ó Senhor amado, em direção a esta oração. Santifica-me, ó Deus, santifica-me. Por favor, santifica-me a ponto de eu conseguir, mais uma vez, nesta madrugada, fazer a vontade do Senhor. Pois que diz a tua palavra, que a oração, ela alcança, ó Deus, ó Senhor amado, chegada até os céus. Eu preciso, pela fé, empurrar a multidão das palavras, das letras, ó Deus, dos pensamentos, até que elas cheguem enfileiradas a alcançar o devido lugar, pois que creio que vai chegando um a um diante do tribunal sagrado de Deus. Existem homens, mulheres, idosos e idosas, piedosas pessoas que já se encontram em oração, ainda que tenham mais idade, têm uma força tremenda em orar, pois que têm a convicção de que o Senhor é o mesmo de ontem, que o Senhor é o mesmo de hoje e será eternamente. As grandes mulheres de Deus se apoiavam na verdade, na soberania, na convicção e na fé em Deus. Crer então que as vossas orações alcançarão o gasofilácio de Deus é obra que já se tem no coração, na alma e no espírito. Por isso eu busco, nesta hora, fazer o que necessito diante do êxito para que esta oração possa alcançar a vontade do meu Senhor. Me perdoa, Deus, de todos os meus pecados, de todos os meus erros, de todas as minhas omissões. Senhor, me dá graça para que a minha alma entre em arrependimento e consciência tenha da fragilidade e de tudo que deveria eu, não apenas, ó Deus eterno, pensar, mas muito menos executar quaisquer coisas diante da divindade, da soberania, magnificência e majestade do meu Senhor. Atenta, Deus, para a minha voz. Ó Senhor, ouve os batimentos do meu coração. Sonda-me, Senhor, e me dá graça, pois que sei que muitos dos meus pecados ocultos, ora, eu não tenho, ó Deus meu Pai, a capacidade nem de palavras colocá-lo adiante do Senhor. Todavia, diz a tua palavra que é necessário vir para Deus, posto que os ensinamentos apontam a realidade da majestade divina do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, na Escritura Sagrada, aponta nas epístolas um caminho extraordinário, brilhante e inteligente. Ele diz, como um homem religioso que um dia foi, conhecer a excelência do caminho do Salvador, Jesus Cristo. Então ele ressalta em dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em nenhum momento ele enaltece o conhecimento religioso, mas agora ele começa a verdadeiramente trazer a gloriosa, ó Deus eterno, obra do Salvador, Jesus Cristo. Ele diz que prega Cristo e o Cristo crucificado. Ele quis dizer que tem a convicção de que Jesus Cristo, o crucificado,
Salvador, Ele é verdadeiramente a propiciação diante de Deus. Ó Senhor, obrigado, porque esclarece, segundo a tua misericórdia, compaixão e piedade, todas as coisas que precisamos fazer para assim entender e compreender a Deus. Ó Deus amado, querido e eterno, soberano, eu desejo que o meu coração possa alcançar verdadeiramente o som de muitas águas, o som de que o leito do rio está correndo em direção ao mar, o som de que os ventos não são ventos impetuosos, mas são ventos, ó Deus meu Pai, para mover, deslocar o ar de um lado para o outro. Me dá graças para que eu possa compreender, ó Deus eterno, a gloriosa alegria de Deus na oração, ao qual muitos justos estão colocados, perfilados e vão desembarcando, segundo a misericórdia e bondade que Deus assim proporcionar, suas palavras e seus, ó Deus, sentimentos e necessidades um ao outro. Nesta fila, o homem sabe que vai ser ajudado em piedade, em compaixão, em misericórdia. Aqui ninguém busca atropelar o terceiro, o quarto ou o décimo. Aqui se busca esperar com paciência no Senhor. E é o que eu faço nesta manhã, porque eu vejo que é muito melhor um dia ao lado de Deus do que na companhia de centenas e milhares de adversários cruéis, de sentimentos, ó Deus, tão terríveis que muitos homens não resistem e lançam a cabo a sua própria vida. Por isso prefiro eu estar ao lado do meu Senhor, esperançoso que essas palavras venham a ser depositadas no gasofilácio sagrado de Deus. E eu tenho certeza que o meu Senhor não me deixará sem resposta, sem recompensa, e verdadeiramente a estrada, ó Deus eterno, ó Pai querido, o caminho, o oceano, o rio, ou qualquer que seja, o transpor para pequenas montanhas ou para caminhos muito difíceis, certamente serei eu ajudado pelo Senhor. Senhor, contempla pela tua infinita misericórdia e bondade a minha insuficiência e fragilidade humana. Tem piedade de mim para que não suba, ó Deus, aos meus pensamentos, ao meu coração, nenhuma que seja, ó Deus, a obra em que possa aborrecer ao grande Salvador. Tem piedade de mim se porventura nesta navegação desviei os meus pensamentos, pensando ser alguma coisa, pois que sei em todo tempo que não sou nada. Senhor, o Senhor me deu graças para compreender, ó Deus, a tua Escritura, e eu vim do pó, e a palavra também ratifica que para o pó eu voltarei. Mas enquanto tal coisa não se dá, eu busco ao Deus eterno de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e suplico que eu seja evidenciado diante da fila dos que ora buscam ao Senhor. Eu desejo, Pai Santo, justo e eterno, que tu me cubra com a paciência, com a inteligência, com a intelectualidade, que tu me dê verdadeiramente uma saúde cognitiva, uma velocidade ao qual necessito para caminhar focado nos pensamentos, ó Deus, excelsos, divinos, transcendentais, soberanos de Deus. Auxilia-me, ó Deus, que a minha alma possa se deleitar em Deus. Ela deseja, pela sede que tem, estar ao lado do Senhor. Aplica-te, ó Deus, a trazer-me,
ó Deus eterno, verdadeiramente um farto conteúdo para que eu possa buscar os arquivos sagrados de Deus e assim fazer o que diz a tua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Senhor, eu glorifico o teu nome e busco em ti, nesta hora, o que diz a tua divina, eterna e milenar palavra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ó Deus, esta é uma palavra em que tem como mandamento para todos os homens uma grande ciência. É preciso colocar a pessoa soberana de Deus em primeiríssimo lugar. Ela deve estar não apenas em primeiro, mas em segundo, em terceiro. Senhor, tu sabes o quanto eu desejo afastar de mim aquilo que vem a ser uma comunhão aleivosa, uma comunhão desleal, uma comunhão em que se faz espuma e verdadeiramente não se tem nada. Isso me aborrece profundamente e eu convivo com tal coisa, desejando que meus olhos e meu coração possam verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Traze-me, ó Deus, se pode, misericórdia, compaixão, piedade e paciência, pois que desejo crer e confiar que o Senhor é poderoso para trazer o homem a beber da verdade, da vida, nos mananciais celestiais divinos, em que a tua palavra aponta para a comunhão com Deus. Por isso diz a Escritura, ela não pede, ela diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eis que estou cansado de muitas das vezes, até mesmo, ó Deus eterno, de repetir inúmeras doutrinas, mas eu sei que não tenho que fazer a minha vontade, por isso busco em Deus, auxilia-me e me dá força, ó Deus, nutre os meus neurônios, revitaliza-os para que sejam fortes, firmes e sempre constantes. Senhor, me dá graça, pois que sei que estou diante de uma batalha e que preciso não, ó Deus, olhar para dentro de mim, ó Deus eterno, neste momento. Eu preciso olhar, digerir e interpretar a tua sagrada palavra. Me dá forças, Deus, para que não veja eu, ó Deus eterno, porventura, me lançando sobre a estrutura da minha carne, trazendo, ó Deus, como centro a minha vontade, a minha impaciência, ou mesmo a minha, ó Deus eterno, fragilidade já comentada. Eis que trago uma confiança no mundo espiritual de Deus. Eis que trago uma confiança, ó Deus, ao ouvir a tua voz silenciosa, pois que sei que diante das declarações dos dias, das noites, das horas que passam, ó Deus, são verdadeiramente permitidas pelo meu Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me consolado, tem me confortado para fazer o que seja a soberana, eterna, divina, ó Deus, salvadora vontade de Deus. Eu já falei em outras orações que tenho a devida convicção que sou colocado, ó Deus, nesse momento como elo para ajudar a salvação da minha alma e, não obstante a tal coisa, estender esse momento para a salvação dos meus amados irmãos, companheiros em Cristo, companheiras e aqueles que até mesmo ainda não se entregaram para Jesus, mas que esta oração possa lhes fazer e lhes trazer um temor de forma a dobrarem-se diante de Deus. Diante da vida, nós olhamos e vemos
que o mundo espiritual de Deus, silencioso, sem contudo desferir um único som em muitas vezes, uma única palavra, vai verdadeiramente anunciando que rege o dominador. O dominador é o grande Deus que está no céu e que está na terra. Quando você olha verdadeiramente um grande oceano, você vê que são muitas águas que se movimentam em ondas pequenas, em ondas gigantes. Ele foi feito para que ali se atravesse de um ponto para o outro, e não obstante, não se atravesse andando, mas de barcos, ou assim, num transporte marítimo. Assim eu necessito, nesta hora, compreender que a vida de oração é uma travessia que se faz da terra para os céus. A dificuldade de você vencer as águas na terra é também muito grande. A dificuldade de você vencer o transporte aéreo de um ponto para o outro também é verdadeiramente difícil. E eu nesta hora me lanço, ó Deus, na dificuldade de buscar a Deus e de lançar as minhas palavras no gasofilaço eterno, sagrado de Deus. Eu tenho como uma ordem, como um decreto, a oração diante do meu Senhor. Assim te busco, glorifico e exalto, e desejo, nesta hora, trabalhar para o meu Salvador. Eu sempre me lembro, pois Ele pede: trabalhai não somente pelo pão que perece, mas pelo pão que não perece. Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu desejo, meu Senhor, que diante do livro sagrado da vida eu possa ter vários lançamentos que assim removam, ó Deus eterno, quaisquer que sejam os meus equívocos, tendo piedade e compaixão de mim, perdoa-me e me lança na vontade divina de Deus. Eu desejo, ó Deus eterno, que a criança, que a jovem mulher, que o jovem rapaz seja fortalecido como verdadeiramente um dia foi Salomão. A Bíblia diz que Salomão começou tudo muito cedo, e diante de Deus, ainda na sua juventude, já era responsável por inúmeras obras, ao qual seriam necessários muitos homens para tocar a construção do grande templo de Deus. Essa é uma manhã em que tenho a convicção de que eu posso, na oração, ajudar a todos os homens, sejam de classes elevadas, sejam de classes intermediárias, ou até mesmo o mais desprezado homem, segundo, ó Deus eterno, o tratamento da sociedade, ó Deus temporal. Eu glorifico o teu nome e exalto o teu Santo Espírito, pois que sei que a doença não escolhe apenas o desfavorecido ou aquele, ó Deus eterno, que é milionário e diz na sua alma silenciosamente não precisar de coisa alguma. Ele ressoa, mas quando chega verdadeiramente a verdade da enfermidade, a sua alma se entristece, porque vê que não tem nenhum poder, toda a riqueza e todo o império que lhe foi construído. É mais um que vai ter que se humilhar diante de Deus. E eu, nesta hora, desejo que o homem compreenda que, ora, eu busco não a minha salvação, pois que compreendi a minha incapacidade e a minha impotência. Eu sei que chega um momento que todos os homens, na sua vacilação ou no seu desprezo, indiferença a Deus e de outras obras pertinentes ao Senhor para contabilizar, o homem então é pesado e na balança de Deus é encontrado
ó Deus, de forma que não te alegra o teu coração. Então ele vai novamente a compreender porque a intervenção silenciosa divina de Deus, ela é infalível, pois que entendo que a palavra do Senhor me ensina de forma muito clara: tudo que semeares, ceifareis. Alguns homens semearam verdadeiramente obras incrivelmente cruéis, obras abomináveis, obras malignas, se lançaram em uma soberba tão elevada como Satanás e seus demônios assim fizeram o grande conluio e a grande obra da rebelião celestial. Eles não tinham ideia, de maneira alguma, que mesmo 1/3 dos anjos caídos e Satanás e seus demônios não iam prevalecer contra Deus. Assim são as declarações, ó Deus, que são terríveis, que saem do coração, dos lábios e da boca de muitos homens. Eles pensam que não irão dar conta das palavras que ora desferem sobre seus inimigos e sobre aqueles que eles acham que são desprezados e que Deus não tem amor por eles. A Bíblia diz que o grande amor de Deus pelas almas, pelos homens, é o que verdadeiramente resultou na crucificação do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, meu Senhor, pois que diz a palavra do Senhor que o caminho foi aberto pela pessoa do Salvador, Jesus Cristo. E é justo que assim como um homem intercedeu por vários homens, eu desejo interceder e fazer a vontade do meu Senhor. Dar-me graças a Deus, porque a fadiga, o cansaço, de vez em quando, ó Deus, incomodam a minha oração, incomodam a minha vida, que devo seguir diante do meu Salvador. Por isso eu busco o teu auxílio, o teu amparo, a tua intervenção e clamo, ó Deus, em alta voz: tem piedade, misericórdia de mim, tem piedade e compaixão de mim, auxilia-me com teu cajado de misericórdia, compaixão e piedade, e vai me dando força para que diante da construção desta oração até a finalização eu possa concluir, não que seja a vontade, projeto, ó Deus, ou sonho de homem algum. Dá-me graças a ter o entendimento que trabalho para Deus, sou funcionário do reino de Deus e recebo muito bem, não apenas para sobreviver, mas também para ter a certeza da esperança da minha salvação na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tenho razões, ó Deus, nesta hora para comer um alimento trazido dos altos céus. Eu me lembro que um certo homem teve o privilégio de receber das mãos de Deus, através de um anjo, um bolo de farinha e água para que ali fosse restabelecida a sua saúde e força por mais de 40 dias. Ele não recebeu verdadeiramente um banquete, ele recebeu o bolo de farinha e um pouco de água. Assim eu te glorifico nesta manhã e desejo receber um alimento soberano, divino e eterno de Deus. Eu sempre fico meditando quando Moisés jejuou 40 dias. E ali, Senhor, o que posso dizer para minha alma? 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 dias verdadeiramente digerindo assim os grandes, eternos e soberanos pensamentos de Deus. Ora, eu não tenho dúvida que o mundo espiritual
divino, transcendental, eterno de Deus. É muito mais sólido do que o mundo real. Ele proporcionou que não apenas 40 dias pudesse ser sobrevivido por Moisés, e não obstante, ele repete novamente mais 40 dias. Por isso eu te dou graças e sei que vou chegar até o fim do projeto desta oração. Ele foi construído no teu coração, Senhor, e eu sei que diante da minha falibilidade humana, eu estou apoiado, eu estou verdadeiramente sustentado pelo grande Deus. Não há, nesta hora, de maneira alguma, nada que possa me travar ou me fazer pensar em coisa alguma terrena, visto que estou nas recâmaras do meu Deus. Estou aguardando para desembarcar mais palavras, mais orações, mais pedidos, ao qual sejam possíveis somente por um milagre do meu Salvador, do meu Senhor e do grande Deus, ao qual verdadeiramente está ao alcance desta oração. Senhor, me dá graça para que os ouvidos, ó Deus, dos meus companheiros sejam destampados. Senhor, me dá graça para que verdadeiramente as narinas dos meus irmãos em Cristo possam alcançar a fragrância soberana, divina e eterna de Deus. Eu quero sentir, ó Deus e meu Pai, aos meus olhos e ao meu coração, que o meu irmão está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, para que em tudo e por tudo os demais se sintam fortalecidos por Deus. Fortalece-me, ó Deus, ainda que seja eu o mais velho, ó Deus, de todos, mas para que eles possam também fazer maiormente aquilo que devem fazer para o meu Senhor de melhor forma, como um mancebo ao qual é chamado verdadeiramente para servir a Deus na sua mocidade, ou como a jovem que é chamada para servir ao Senhor, mas servir com alegria, força e entendimento. A tua palavra, Deus, é a ciência em que o homem precisa para compreender todas as coisas. Eu me aqui desejo reportar a tudo quanto o Senhor tem iluminado para que eu creia, ó Deus, o suficiente nos combates terrenos, temporais. Eu me coloco nesta hora diante da chuva, diante do sol, diante, ó Deus, do frio, diante do calor, diante, ó Deus, das inúmeras situações em que eu não gostaria de degustar espiritualmente, ó Deus eterno, como homem terreno, temporal, mas gostaria de que as obras fossem feitas maiormente inclinadas para a satisfação do meu Senhor. Eu sei que sou um homem falível, temporal, passageiro, mas eu desejo que aqui, no tempo em que estiver eu, com a minha devida consciência, ó Deus, e ordem cognitiva, que eu possa trabalhar em defesa do reino do meu Senhor, do meu Salvador. Eu vejo que a propositura de Deus é verdadeiramente soberana, eterna e poderosa. Não há o que se discutir, não há o que se envergar, nem para a direita, nem para a direita e nem para a esquerda, para fazer a vontade do homem, pois que o homem está sempre inclinado nas suas coisas pequenas, temporais. Parece até mesmo que seus ouvidos precisam, ó Deus, ser abertos um pouco mais do que aquilo que já foi, e seus olhos precisam ser abertos, ó Deus, um pouco mais daquilo que assim está. Dar-me ajuda e graça, paciência, reverência, temor, piedade, compaixão de toda a obra do ser vivente, que eu olhe para dentro de mim, desejoso que eu escape na salvação
proposta pelo meu Senhor Jesus Cristo. Eu desejo salvar a minha alma, eu desejo salvar a minha vida, mas sei que quem salva é a pessoa de Jesus. Então eu oro e glorifico e exalto e imploro, ajuda-me, ó Deus, para que conste de forma materializada, não apenas em palavras sugestivas, declaratórias, mas que conste, ó Deus, verdadeiramente ao teu coração, aos teus olhos, no futuro que ainda não se materializou, a minha salvação, ó Deus, e a salvação daqueles que, ora, necessitam do teu socorro e da tua misericórdia. Olhai, pois, a Deus, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para a Igreja de Cristo, pois que sei que a minha oração, ela pode auxiliar, mas os meus irmãos e as minhas irmãs precisam, ó Deus, destravarem seus lábios e começarem a disparar não apenas as obras necessárias à sobrevivência temporal, mas principalmente as obras alocadas como decretos de Deus, para que o homem então possa receber dos altos céus de forma justa, porque o silêncio verdadeiramente ele é proveniente de muitas complicações. Eu precisei destravar os meus lábios e destravar o meu coração, posto que a minha carne desejava permanecer no leito, e os meus olhos e os meus lábios desejavam permanecer no silêncio, mas a misericórdia e a graça de Deus destravaram os meus lábios e o meu coração. E aqui está o resultado da construção desta oração. Ela está chegando já ao final, porque peço, ó Deus, a tua intervenção. Eu busco a tua soberania, para que diante da minha fragilidade humana eu possa ver que até aqui me ajudou o Senhor. Senhor, me dá força para que ainda eu tenha os meus dias e mais dias a configurar a minha vida, não apenas aos interesses seculares. Eu vejo que o homem precisa se mover e assim alcançar não apenas os objetivos terrenos, temporais, mas principalmente ter uma comunhão com aquele que irá prover realmente, ó Deus, o benefício da conversão daquilo que é apenas um pensamento, uma ideia em obra materializada por Deus. A Bíblia diz: deleitas em fazer a vontade do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esta é uma manhã, ó Deus, que eu desejo orar para que se cumpra a tua palavra em que diz: orai sem cessar, orai sem cessar. E a oração me traz verdadeiramente a sinalização de uma vida de temor, de uma vida de compreensão, de uma vida de fé, de força e de poder, posto que o homem que não ora a Deus não tem como receber a intervenção de capacidade piedosa, divina e eterna de Deus. Todas as vezes que eu lembro do meu Salvador, eu tenho a convicção de que Ele orava continuamente. A oração demonstra a vida, porque quando alguém está morto, ele fica em silêncio. O morto não fala, o morto permanece sem se mover. Eu desejo que tu afastes de mim quaisquer que sejam as comparações que estou em silêncio e verdadeiramente morto. Senhor, eu desejo a movimentação ao qual meu Salvador diz: eis que é chegada a noite e não se pode fazer mais nada. Então façamos tudo enquanto é dia. Verdadeiramente a minha alma está
está degustando a madrugada. São aproximadamente 4 horas da manhã e mais um quarto de hora. E eu sei que aqui estou no combate. É bem verdade que a minha carne deseja se inclinar para fazer aquilo que lhe convém, mas eu estou aqui desejoso de pontuar, porque olho, como sempre falo, não tenho mais 300 anos pela frente, não tenho mais 200, tenho um tempo dado por Deus, então desejo remir o tempo trabalhando para a obra do Senhor, não só obstante para ficar registrado no livro da vida, mas como também para ter a convicção de que já trabalhei pela minha alma e pela alma dos meus irmãos, pela Igreja de Cristo, desejosos que os homens se movam, movimentem-se em direção a Deus, mas não como uma coisa religiosa em que sentem o peso da movimentação, pois que o homem que crê em Deus sente perfeitamente a movimentação da ajuda sagrada de Deus. Por isso eu te peço, ó Deus, abre meus olhos e abre mais ainda os meus ouvidos e destrava os meus lábios, me faz trazer aos altos céus, enquanto esse corpo ao qual habito pode assim fazer ao Senhor as não silenciosas orações, mas que tu ouças a minha voz. Eu não preciso gritar, eu não preciso espernear, basta que eu, com entendimento, com a sabedoria, com a fé, a humilhação e a graça de Deus, abra meus lábios, movimente-se em direção ao gasofilácio de Deus. Mas eu desejo não ser um pássaro sem saúde, eu desejo ser um pássaro saudável. Quando há uma revoada, o primeiro pássaro que vai buscando verdadeiramente a passarada que ali está, ele puxa com a convicção de que vai realmente vencendo a aerodinâmica pelo poder de Deus em sua mente. É apenas uma ave, mas ela vai à frente. Há outros que estão no meio e há outros fadigados nos últimos lugares. Todavia, o primeiro pássaro não ficará em primeiro lugar permanentemente. Por isso eu dou graças a Deus e te peço, me ajuda, se ainda posso estar como o primeiro pássaro desta revoada espiritual de oração a Deus, que assim se dê. Mas a hora que assim precisar descansar, prepara outro pássaro a Deus, para que fique no meio e para que fique atrás. Todavia me dá graça que eu não olhe para a esquerda nem para a direita. Eu fiquei reparando na revoada, os pássaros primeiros, eles se destacam pela sua força, pela sua pujança, pela sua confiança de atravessar de um continente para o outro. Eu estou em pujança e força espiritual o suficiente para orar, não apenas pela minha vida, mas pela vida dos meus companheiros e irmãos em Cristo da Igreja, Assembleia de Deus, Ministério, prevalecer com Cristo. Nós desejamos prevalecer, mas uma vida sem oração, uma vida sem compromisso, uma vida sem retidão, é uma vida de loucura, posto que não chegará a lugar nenhum. Eu vi o meu Senhor reprovar vários homens que tinham uma vida religiosa. Eles faziam uma espuma tremenda, mas o alvo não era a pessoa de Deus. É por isso que verdadeiramente um dos maiores ataques que o meu Salvador Jesus Cristo já faz dentro da palavra, assim quando inicia as obras, é contra a religiosidade. Os homens apontam uma direção de conveniência, os homens apontam uma direção de que temem a Deus, mas o meu Salvador diz, é tudo mentira, é tudo espuma, é tudo uma obra conveniente ao homem, porque o meu Salvador, ele aponta verdadeiramente para uma obra em direção a Deus, e eu aqui estou vendo a grandeza da obra do meu Salvador. Quero estar apontado diante de Deus, não como uma fábula, não, ó Deus, como um homem fake, como um teatro, como um circo, como aquilo
que faz os homens verdadeiramente alcançarem o entretenimento e ali eles vão para se divertir. Não quero me divertir com a obra de Deus, quero fazê-la cumprir segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. Uma coisa me foi ensinada e eu temo diante de Deus: se o homem quer brincar, se quer verdadeiramente falsear ou enganar, que engane-se a si próprio, mas Deus não é companhia para fazer parte de engano, de vida desleal ou de vida distante da verdade de Deus. Uma palavra, ela é gloriosa e diz para todos os homens de forma universal: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dá-me graças, Senhor, para que não faça parte da minha vida nenhum momento em que eu venha verdadeiramente entristecer a Deus e trazer a Deus, ó Deus, um incômodo que a minha alma não lhe atende, visto que eu estou perfilando no meio da fila dos santos, não entendendo que a minha deslealdade ou que a minha falta de reverência e temor, ela traz um importuno não apenas para Deus, mas para todos os homens. Ó, que a lisura sagrada, divina e eterna, proporcionada pelo onipotente Espírito Santo de Deus, pois que diz a tua palavra que ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Esteja comigo, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, nesta caminhada de oração, mais uma vez, neste dia de hoje. Assenta-te, ó Deus, a ouvir, ao que roga, ao que clama, ao que chora, ao que derrama suas lágrimas e pede piedade e compaixão, para ser assertivo homem, assertiva mulher, assertivo e assertiva jovem. Senhor, se temos a opção de sermos firmes, constantes e abundantes, que nós possamos digerir a palavra do Salvador Jesus Cristo, gloriosa e eterna. Sede perfeitos, como é o vosso Pai celestial que está no céu. A perfeição é possível, a perfeição é um equilíbrio ao qual Deus concede, e assim o homem entende que é perfeito, ele é equilibrado, ele tem uma vida de oração, ele tem temor a Deus, ele zela pelos negócios e interesses sagrados e eternos de Deus. Zela pela minha vida, Senhor, zela pela minha alma, zela pela minha caminhada, zela, ó Deus, pelo meu existencial. Estende aos meus amados irmãos estes pedidos para que sejam colocados no livro da vida, que cada um de nós possa ser e ter a consciência como aquele pássaro que, ainda que seja uma ave irracional, ela entende claramente que está puxando a revoada, que está à frente de uma responsabilidade em que vai, ó Deus, fazer uma viagem de um continente para outro continente. Eu estou viajando, eu estou navegando na multidão das palavras e da oração. Assim como aquele pássaro tem o objetivo de chegar no outro continente com aquela revoada de outros pássaros, eu também tenho a responsabilidade de entregar no gasofilácio sagrado de Deus uma oração pela minha vida e pela vida dos meus irmãos e das minhas amadas irmãs e companheiros em Cristo. Senhor, aqueles que estão a ouvir esta oração e que clamam e que pedem e que rogam que sejam, ó Deus meu Pai, alcançados em piedade, misericórdia e temor. Faz da vida deles, ó Deus, a vida de um servo e uma serva de Deus, para que em ocasião própria, ó Deus, presente ou futura, desde já comecem a trabalhar para Deus com a devida consciência que foram separados neste mundo tão gigante,
como servos e como servas de Deus, como igreja de Deus. Eu vejo que a única instituição que foi preservada diante da Escritura Sagrada como instituição eterna é a igreja. E igrejas são pessoas, e elas vão ganhando a devida qualificação, o devido esmero, a devida potência espiritual, na medida que olham para o Senhor, para o Deus de Abraão, Isaac, para o Deus de Jacó. Uma coisa é comum e não é clichê, é a palavra de Deus. Passarão os céus, a terra e o mar, mas a minha palavra não passará. Senhor, como todas as vezes te faço, eu sei a pedir que muitos homens se encontram nesta hora em falência, ó Deus, financeira. Muitos homens estão sentindo o aperto de que o mundo está empobrecendo. A falência do mundo foi decretada. Então, é necessário que o homem veja que cada dia mais o mercado está ficando mais estreito, os preços estão subindo gigantescamente. E ali é um prenúncio de que tudo que Deus tem falado acerca de que a humanidade iria passar. A Bíblia diz, como sempre repito, se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos se salvariam. Por isso te peço, ouve e dá graça àquele que está entristecido, amuado, que faliu em meio à sua falta de entendimento. Tinha muito e parecia que o muito nunca ia lhe acabar. Mas agora o muito se foi, porque diz a palavra de Deus que a sabedoria é o princípio do temor a Deus. Ora, se não há temor a Deus, é claro que não há sabedoria divina. Por isso eu te peço, ajuda ao irmão, à irmã, que um dia teve e faliu, e agora em falência a alma está angustiada, entristecida, amuada, contudo, ó Deus, não perdida e nem lançada, ó Deus, por terra. Dá graça aos meus amados irmãos que ora enfrentam dificuldades de falência financeira, de falência de saúde, ó Deus, espiritual. Há muitos que estão à beira da mortandade espiritual. Por isso te peço, visita os hospitais, visita, meu Deus e meu Pai, aqueles que nesse momento o problema não lhe é saúde nem financeiro. Muitos se tornaram, ó Deus, escravos do pecado, e sobre as suas costas e sobre a sua vida habita mais um espírito, mas não o espírito da sabedoria de Deus, mas o espírito das trevas que encontrou lugar para fazer morada diante da vida deste homem, diante da vida desta mulher, desta criança, ao qual verdadeiramente já foi alcançada. Senhor, eu te glorifico e te exalto e peço a Ti pelos que estão encarcerados, pelos que estão na FUNABEM, ó Deus, onde muitos jovens, desde cedo, iniciados numa vida de crime, já enfrentam o coletivo da sua recuperação. Eu entrego em Tuas mãos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso. Te entrego aqueles que estão no Hospital do Câncer, lutando nos últimos dias ou últimas horas, pela compaixão e pela misericórdia de Deus. Ilumina-me, ó Deus, para que traga não somente assistência de defesa para a minha frágil vida, mas também possa interceder pelos outros como mandamentos de Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como posso amar de boca cerrada, de ouvidos tampados, sem mover as minhas mãos e muito menos o meu coração? Auxilia-me, ó Deus, nesta hora, a orar pelo meu irmão, pela minha irmã, que ora se encontra fadigado, entristecido, amuado, nocauteado de pé, anda para cima e para baixo, mas não consegue pensar, ó Deus, no Salvador e no eterno poder dos céus. Reina, Senhor, sobre a vida do teu servo. Tem misericórdia e piedade de mim e auxilia-me a ser um combatente, ó Deus, que traga alegria ao coração de Deus. E mesmo que ainda que eu esteja cansado
ou ferido, ou desanimado, eu possa ser nutrido por Deus. Nutre minha alma, pois no teu celeiro existem milhares e milhares de infalíveis, ó Deus, virtudes e saudáveis, ó Deus, dádivas para aquele que crê e confia no teu nome. Eu creio em Ti, meu Senhor, eu creio em Ti, meu Salvador. Se pode, cura as minhas feridas. Se pode, avança com Teu poder e me dá graça para que não prosperem as minhas, ó Deus, meu Pai, enfermidades. Ajuda-me, ó Deus, com Teu poder, com a Tua graça e com a Tua intervenção. Estenda-se sobre os meus irmãos, nesta hora, os pedidos últimos que Te faço. Recebe, Salvador, recebe, meu Senhor, esta oração ao qual Te peço, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e amém.